Podemos. Transforma as tuas horas num rosário de bênçãos. Aproveitando-as com sabedoria no trabalho edificante, formarás um patrimônio de felicidade, o qual não podes imaginar. Desperdiçando-as, não conseguirás recuperá-las. A hora que passa não retorna. Qual a água que corre sob a ponte? A eternidade é feita de segundos e o tempo medido pelas horas é a concessão de Deus para te proporcionar bem-estar. Trabalha sem desânimo e acumula as tuas horas de ação benéfica. Bom, o que eu entendi? Que nós temos que aproveitar o máximo que pudermos as nossas horas, porque elas passam como tempo e não retornam mais. Então, procurar fazer tudo de bom, ter uma vida calma, tranquila, né? Não pensar tanto em coisas que possam nos deixar muito preocupados, não desperdiçar essas horas e procurar sempre ter ânimo para trabalhar, para que a gente possa só acumular horas de bênção na nossa vida. Ok, Verinha, obrigado. Vamos, então, à nossa prece. Jesus, Divino Amado Mestre, mais uma vez estamos aqui reunidos em seu nome para estudarmos o seu Evangelho de luz e amor, para que possamos praticá-los em nosso dia a dia, possam fortalecer, dando discernimento, sabedoria. Pedimos que neste momento nos ampare, nos intue, nos envolva e que a espiritualidade maior possa nos ajudar. A cada dia podemos aprender e praticarmos todo o seu ensinamento no nosso dia a dia, nas nossas ações, nas nossas atitudes. Pedimos a Deus, nosso Pai, a espiritualidade maior, os benfeitores espirituais, para poder darmos início ao nosso estudo de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Obrigado, Maria. Bom, então agora está com o Valdemir e o Ronald aí a condução dos trabalhos. Se puder. Vamos lá, Ronald. Vamos lá. Boa noite a todos. Muito se pedirá aquele que muito recebeu. Item 10 do capítulo 18. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que dele queira o amo, ele será rudemente castigado. Mas aquele que não tenha sabido da sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. Isso está em Lucas. Lucas 12, 47 e 48. Isso. Nós, espíritas, entendemos que recebemos muito. Com certeza, em relação, em comparação com outras religiões, respeitando as outras religiões, as outras filosofias, ou as não religiões, as não crenças, enfim, a gente respeita todo mundo, mas nós recebemos uma gama de informação muito grande. Então, naturalmente, nós seremos mais cobrados do que outros. E aí, juntando a página da Joana, as nossas horas serão muito mais cobradas do que as dos outros. E as nossas horas aqui, a gente estende para os nossos anos, os nossos decênios, a nossa vida, a nossa reencarnação. Nós teremos, não poderemos, ou não deveríamos, pelo menos, perder minutos da nossa reencarnação. E, às vezes, alguns de nós perdem esses minutos tentando resolver coisas que não estão na nossa área de atuação. Tentando dar soluções a problemas que não nos diz respeito, que não é da nossa competência. A gente acaba perdendo as horas, como diz a Joana, a gente acaba perdendo as horas, perdendo tempo, tentando resolver coisas
e do que é do outro e acabamos não resolvendo as nossas coisas. Uma outra frase aqui que está escrito, que a gente precisa ter muito cuidado, pelo menos assim eu entendo, é: o servo será rudemente castigado. Entendamos, por favor, pelo menos na minha percepção, tá? No meu entendimento. Deus não castiga ninguém. Deus não pune ninguém. Então, a punição, o castigo ou a responsabilização, qualquer nome que queiramos dar a essa situação, somos nós, os responsáveis. Então, teremos que responder por aquilo que nós tenhamos feito. E nós entendemos, nós espíritas sabemos disso. Fora do âmbito religioso, quando contrariamos uma lei, nós somos punidos. Não pela justiça, porque a justiça está lá para mostrar a justiça. Mas por mim, desrespeitei a lei. Eu busquei a punição. Eu busquei a pena. Então, a gente tem que ter essa consciência de que isso aqui é um jogo de palavras. É uma figura de linguagem que Jesus utiliza aqui quando ele fala aqui e o Lucas anota. Agora, quanto à responsabilidade, não tenhamos nenhuma dúvida. Nós seremos mais responsáveis quanto mais informações tivermos. E se nós nos ativermos ou nos atermos? Não sei. Verinha, você que é professora, me ajude aí. Se nós nos ativermos... Nós já tivemos. Só a obra do Chico, a gente tem mais de 400 livros para nos informar. A obra de Kardec tem 20 e tantos volumes para nos informar. Então, nós temos material à vontade para estudar. E, segundo o IBGE, o espírita, dentre as religiões, é o que mais tem anos de escolaridade. Tem mais escolaridade do que todas as outras religiões juntas. Isso vai, com certeza, ter uma cobrança, uma corresponsabilidade nossa nesse fato de conhecermos, de sabermos. Diga, Mauro. Eu só queria aproveitar essa deixa, né? Não tem nem muito a ver diretamente com o assunto do Evangelho, mas é uma informação importante para todos nós que estamos aí estudando a doutrina, né? Eu não sei qual a edição que vocês estão aí do Evangelho, né? Mas, mesmo produzido pela FEB, nós temos que buscar nos ater até a quarta edição. Por quê? Até a quarta edição, Kardec fez a revisão. A partir da quinta edição, já não foi mais Kardec. E existem alterações que foram feitas a partir da quinta edição, né? Então, é muito importante nós sabermos disso para que não haja conflito de interpretação, né? Tanto que obras póstumas nem é considerada uma obra da codificação, porque Kardec não participou dessa obra, né? Foi uma coletânea de escritos, né, que foi submetida a determinada pessoa, e esta pessoa, que lançou da quinta edição para frente, fez algumas alterações significativas. Por isso é esse alerta, né, para todos nós que estamos aí buscando estudar a doutrina espírita segundo os postulados, né, que Kardec estabeleceu na codificação. Então, depois vocês vejam aí qual é a edição que vocês estão estudando e busquem até a quarta edição, tá bom? Acho que difícil, Mauro. O Kardecpedia, ele está na quarta edição. Ah, tá. O que é difícil é encontrar um livro na quarta edição. Esse meu aqui, que eu comprei há 30 anos atrás, é 80. Também não sei falar. 80ª?
Uhum. 80ª edição. Então, encontrar um livro da quarta só no Kardecpedia. Fora disso, Não, mas a revisão qual é? A revisão. tradução de revista corrigida pelo autor em 1866. Pelo autor. A Tem minha que ver é depois centésima. qual é a revisão. A minha Pois Se é. até a quarta revisão, Revista corrigida e modificada pelo autor em 1866. quer falar, Mauri? A minha centésima, 31ª edição. Eu não precisava, não. É 111ª edição, e é como o Valdeni leu aí. Foi corrigido em 1866. Então, porque a edição não é tão problemática. O problemático está na revisão, né? A quarta revisão foi feita por Kardec. Daí para frente, já não foi mais Kardec. E tem algumas situações complicadas, depois eu vou colocar aqui para o grupo, para vocês entenderem bem do que nós estamos falando, tá bom? Diga, Angélica. Não, Mauro, é isso que eu ia perguntar, porque o evangelho que eu tenho aqui é pela editora espírita cristã Salvador Gentili. Aí é primeira edição, mas você está falando que tem que ver a revisão, né? E no meu aqui não tem revisão. Tem assim, nova tradução e índice analítico Salvador Gentili, 2001. Eu vou ver aqui, depois eu coloco Esse aqui não para é você. fiel, Pois é. porque é nova tradução e índice analítico por Salvador Gentili. Eu tenho impressão que a revisão, então, é dele, né? Não, a tradução é dele. A Revisão tradução. é outra coisa. Então não tem revisão nesse aqui, não. É só edição e tradução. Primeira edição não tem revisão. É. É a Mas é a primeira primeira edição edição da editora. da editora. Se uma editora lançar um livro, ela vai dizer que é a primeira edição daquela editora. Isso. Como a LAC, né? A LAC tem lá a sequência de edição de livros dela. Mas tudo bem, pessoal, isso é só um alerta, não vamos polemizar, tá? Eu vou colocar aqui no grupo para vocês depois se atentarem quanto a isso. Continuemos? Vamos? Então vamos lá. Item 11. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele, ouvindo essas palavras, lhe perguntaram: também nós, então, somos cegos? Respondeu-lhe Jesus: se fosseis cegos, não terias pecados, mas agora dizeis que vedes. E é por isso que em vós permanece o vosso pecado. Isso está em João, capítulo 9, versículo de 39 a 41. De novo, é um texto emblemático, digamos assim. Vem para tornar cegos que veem e dar vista aos cegos. Em última instância, seria isso. E isto, de novo, é um jogo de palavras, é uma figura de linguagem que Jesus está trazendo. O cego aqui, que ele está falando, os que veem, que vão se tornar cegos, são os orgulhosos, os vaidosos, os prepotentes, os egoístas, são os escribas e fariseus, como ele diz logo depois. Então, também nós somos cegos. Se fosse cego, não teria pecado. E vocês têm pecado porque os fariseus eram os doutores da lei. Eles eram os intérpretes da Torá. Então, eles conheciam, teoricamente, conheciam as leis de Moisés e não as praticavam. Essa é a fala do Cristo, chamando a atenção para tornar cegos aqueles que veem e dar vista àqueles que não veem. Esclarecer os simples e não os doutos e prudentes. Tem até uma passagem que ele diz: graças te dou, meu Pai, por ocultares essas coisas aos doutos e aos prudentes, e as revelar aos simples e humildes. Então, doutos e prudentes, simples e humildes, são cegos e videntes aí na fala de Jesus.
Podemos? Podemos aí ver o texto de Kardec explicando essa palavra, essa passagem. Item 12. Principalmente ao ensino dos espíritos, é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além do Evangelho, que os contém, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro destas, quantos há que não o leem, e entre os que leem, quantos os que não o compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. Por isso que ele nos pede, ou por isso que ele nos promete que pediria ao Pai para nos mandar um outro Consolador para ficar conosco e nos esclarecer. Porque ele sabia que nós, ao longo do tempo, iríamos não entender, iríamos interpretar diferente, iríamos deturpar, iríamos, né, alterar, como o Mauro lembrou aí, a adulteração dos livros do Chico e do Kardec, enfim. Então, Jesus sabia que iríamos adulterar também esse ensinamento dele. E Kardec, mais à frente, aborda essa situação. Por isso, ele diz, Kardec diz aqui que esses princípios, esse ensino do Cristo, ficaram dentro do cristianismo. E dentro do cristianismo, muitos não leram. E muitos leram e não entenderam. Por isso, a nossa leitura aqui é segundo a doutrina espírita. Por isso, quando nós estudamos o Evangelho, é o Evangelho de acordo com a doutrina espírita, de acordo com os espíritos. É daí a vantagem do estudo em grupo, né? Porque muitas vezes a pessoa estudando sozinha pode ser pega na própria armadilha de achar que entendeu o conceito e não ter entendido. E aí vai seguindo adiante com um conceito mal concebido, e a gente sabe que as obras da codificação ela é um degrauzinho, uma escada, né? Cada conceito nos permite subir mais um degrau e assim nós vamos caminhando. Se entendermos errado em algum ponto, nós já vamos atrapalhar o restante da subida. Então, aqui no nosso grupo, lá no SEAC, nas reuniões presenciais, nós estimulamos a participação justamente para saber se as pessoas compreenderam o conceito. Então, aqui na nossa salinha, fiquem sempre à vontade para trazerem as suas reflexões a respeito daquilo que estamos conversando, para que a gente não leve conceitos errados, mal compreendidos, né, para adiante, porque depois pode fazer muita diferença na construção do entendimento. E se não pegarmos a doutrina espírita, se não tivermos a doutrina espírita como apoio, o livro dos Espíritos, especialmente o livro dos Espíritos e o Evangelho como apoio, nós vamos, pelo menos eu, terei ou teria dificuldades de interpretar, de entender os Evangelhos. Então, por isso, o estudo da doutrina espírita, a gente sempre fala, é fundamental. Leia não, estude Kardec. Porque é muito importante que a gente tenha a base para, a partir daí, poder aceitar ou não aceitar uma outra ou qualquer outra concepção que se nos apresente. Continuemos? O ensino dos espíritos, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isto de particular. Não é circunscrito. Todos, letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam, diretamente ou por intermédio de outrem, pode pretextar ignorância.
não se pode desculpar nem com a falta de instrução e nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão e nem menos orgulhoso, e nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais e nem melhor para o seu próximo. Mais culpado é, porque mais meios tem de conhecer a verdade. Lembramos aqui o que nós estudamos ontem, né? Em última análise aqui, que Kardec está dizendo, aquele que não se transformar num homem de bem vai ter problemas, porque não entendeu e não praticou o ensino de Jesus. Ontem nós estudamos bastante, falamos bastante sobre o homem de bem. A questão do Livro do Espírito nos propiciaram essa possibilidade. Então, Kardec está nos convocando aqui. Tornemo-nos homens de bem. E a partir daí, as coisas ficam mais simples ou menos difíceis, se quiser colocar assim. Podemos continuar? Os médiuns que obtêm boas comunicações, ainda mais censuráveis são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem a sua própria condenação, e porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Todavia, em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem escritas por outros, eles têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim estas palavras de Jesus. Vedes um argueiro no olho do vosso próximo, e não vedes a trave que está no vosso. Capítulo 10, item 9. É o que a gente fala aqui sempre, pelo menos eu procuro observar desse modo. Tudo que nós lermos, ou tudo que nós lemos nas obras espíritas, no Evangelho, é para nós. Foi escrito para nós. É observar. Kardec está falando dos médiuns. Mas, de um modo geral, todos somos médiuns. Lembrando a questão que o Pedro trouxe ontem, a 459, da influência que os espíritos exercem sobre nós. E lá no Livro dos Médiuns, capítulo 14, quando Kardec fala, todo aquele que sofre, num grau qualquer, a influência dos espíritos, é por isso médium. Então, quando Kardec está falando de médium aqui, ele está falando de todos nós. Todos nós somos influenciáveis, por bons ou por maus espíritos. A opção, aí o livre-arbítrio, foi o que nós também estudamos ontem, o livre-arbítrio é nosso, a escolha é nossa. Quem eu quero, por quem eu quero ser influenciado. Então, esse texto, esse parágrafo que Kardec diz, vamos nos colocar na nossa conta. É para mim. Tudo que eu leio é para mim. Tudo que eu escrevo é para mim. Tudo que eu escuto é para mim. Porque às vezes a gente tem a ideia de que isso ficaria muito bem se fulano ouvisse isso, né? Se meu marido ouvisse isso, se minha mulher ouvisse isso, meu filho tinha que ouvir isso, né? Quem tinha que ouvir sou eu, que estou lá observando. Então, precisamos ter isso em mente. Continuamos? Por esta sentença, se fosses cegos, não terias pecados. Quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham a pretensão de ser e eram, com efeito, os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. O mesmo se dá hoje, o mesmo vai continuar se dando sempre. Maior responsabilidade, maior trabalho. Quanto maior conhecimento, mais responsabilidade. Então,
Deu-se no tempo de Jesus, está se dando hoje e vai se dar sempre. Nos planetas de regenerado, regeneração, também é assim. Quanto mais conhecimento, mais responsabilidade. Continuemos. E aí, gente, fica aberto aí para vocês falarem, perguntarem, participarem, tá? Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito vão recebido. Mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, alguma coisa não há que lhe diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Lembrando aqui o título do capítulo, né? Muitos chamados, poucos os escolhidos. E também, dentro dessa ideia, não é Jesus ou não são os espíritos que nos escolhem. Somos nós que nos escolhemos. Somos nós que aceitamos o chamado ou não. Lembremos-nos lá da parábola do festim de bodas. Quando o rei manda os convidados, e ele manda convidar, manda os emissários convidar para a festa, e eles não vão à festa. Eles escolheram ir para as casas de campo, para os seus negócios, para cuidar das suas vidas, e deixaram a festa. Então, muitos chamados, poucos escolhidos, nós estamos nessa situação. E o Espiritismo nos dá a possibilidade de nos escolher, que nos ensina caminhos, nos mostra, nos dá consequências dos nossos atos, nos esclarece, nos consola. Isso nos ajuda nesse processo. Aqui no livro Catálogo Racional de Obras para se fundar uma biblioteca espírita, que Kardec escreveu, também é mais uma obra da codificação. No item que ele trata sobre as obras realizadas fora do espiritismo, ou seja, as obras que não compõem as obras fundamentais da doutrina espírita, né? Uhum. Ele vai dizer assim, Kardec vai nos dizer assim numa nota: proibir um livro é dar mostras de que o tememos. O Espiritismo, longe de temer a divulgação dos escritos publicados contra ele e interditar sua leitura aos adeptos, chama a atenção destes e do público para tais obras, a fim de que possam julgar por comparação. Ele traz a referência lá da Revista Espírita, né, que indicam as obras que foram refutadas. E aí depois ele continua, né, trazendo lá uma série de orientações de como nós devemos estabelecer, então, uma biblioteca da Casa Espírita, né, e como devemos agir com as obras, inclusive aquelas que falam contrariamente à doutrina espírita. E ele diz que, primeiro, nós temos que formar uma base sólida doutrinária. Esse é o ponto. Porque quando a gente não tem uma base sólida doutrinária, a gente começa a aceitar tudo que vem de qualquer obra. Porque ele fala lá, nós vamos avaliar por comparação. E como eu vou comparar uma coisa que eu não sei o que comparar? Então, por isso, gente, é muito importante nós que estamos abraçando a doutrina espírita mergulharmos com seriedade no estudo das obras fundamentais, diga-se, obras de Kardec. As demais poderão contribuir? Claro que sim, mas antes temos que ter uma base sólida para que essa base nos sirva de filtro. Né? Por exemplo, então, nós temos lá as obras de André Luiz, são excelentes, mas tem muitas coisas que são opinião do André Luiz. Então, nós temos que entender. Aqui André Luiz abordou isso aqui, por que
esse momento em que ele estava ainda aprendendo, fazendo as comparações, né, daquilo que ele tinha como conhecimento, da forma que ele ia retratar. Depois, em obras mais adiante, ele aborda, às vezes, o mesmo tema, já com outra colocação, com outra abordagem. Né? Por quê? Porque ele já amadureceu, entendeu melhor o conceito. Né? Então, isso é muito importante, pessoal, para que a gente não absorva, por exemplo, ontem, no trabalho que nós fizemos, citaram lá uma obra de Ramatiz. Nada contra as obras de Ramatiz. Mas o que a gente não pode é, sem ter essa base sólida, abarcar conceitos, muitas das vezes conflitantes, com aquelas que estão estipuladas nas obras fundamentais. Então, devemos ler tudo? Claro que sim, Kardec nos orienta aqui. Leia tudo. Mas tenha o filtro para que você possa separar aquilo que, de fato, deve ser guardado e aquilo que deve ser repassado, né, seguir de forma desconsiderada. Lembrando aí que você vai falar de Paulo, né? Observe tudo e retenha o que é bom. Então, observar faz parte. De novo, lembrar aqui o estudo de ontem. O estudo de ontem rendeu bastante. Né? Qual nós conhecemos uma doutrina que esteja mais próxima da verdade? A pergunta que Kardec faz lá, nós estamos, dentro da minha fala aqui. E os espíritos respondem: a que fizer mais homens de bem. Não é ser espírita, não é ser católico, cristão. É a que fizer mais homens de bem. Então, e é isso que Kardec está dizendo. Olhe tudo. Essa aqui produz bons frutos, essa árvore produz bons frutos, então a árvore é boa. É o critério que nós precisamos ter. Mas eu preciso saber o que é fruto, o que é joio e o que é trigo. Porque senão eu vou confundir as coisas. É isso que o Mauro está lembrando aí. Da gente estudar para não comprar joio ou não colher joio pensando que está colhendo trigo, ou, como a gente costuma dizer, comprar gato por lebre. Então, a gente tem que ter esse cuidado. E aí, dentro da ideia, vamos entrar nas instruções dos Espíritos, que é um texto evangélico e depois um comentário de um Espírito amigo, que nós sabemos hoje ser a dona Joana de Ângeles, a autora dessa mensagem. Instruções dos Espíritos. Dar-se-á aquele que tem. Tem 13. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes ele: é porque a vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem, se lhe tirará. Por isso é que lhes falo por parábolas, porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem, nem compreendem. Neles, dos mistérios dos reinos do céu, se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos, e nada entendereis. Olhareis com os vossos olhos, e nada vereis. Está em Mateus, capítulo 13, versículo de 10 a 14. De novo, a fala do primeiro texto que você leu, né? Porque vendo, nada veem, e ouvindo, nada entendem. São os cegos que Jesus estava se referindo. Os videntes que ele veio para torná-los cegos. Para dizer que ele mostrar para eles que eles não entendiam. E isso não é Jesus. Isaías já disse isso. Nós também vimos isso ontem. E o Kardec repete aqui de novo. Não Kardec, os espíritos. Responde aqui de novo. São os cegos que ainda não querem, que ainda não podem ver. Diga, dona Verônica. Boa noite. Valdeni, eu acho que você já respondeu a minha pergunta.
Ah, que esse bom. trecho, quando fala que a gente vai ouvir, não vai entender, vai ver, esse negócio aí. Hum. Aí eu falei, ué, mas como que Jesus fala isso? Se ele está aqui para nos ajudar, nos apoiar e a gente seguir as palavras dele, por que a gente não pode entender e a gente não pode ouvir? Mas aí você falou isso ainda há pouco, não foi essa a resposta? Foi. Não é que a gente não possa, né, Verônica? A gente pode e deve. Só que tem uma coisa, ainda existe uma não virtude em nós, chamada orgulho ou egoísmo, que nos impede de aceitar muita coisa. É o que dizem os Espíritos. Por isso que Jesus disse: vim fazer isso. Fazer cegos aqueles que veem e fazer ver aqueles que não veem. É mostrar que o orgulho nos cega. Mostrar que o egoísmo nos cega. Nós nos colocamos tão acima de tudo que não conseguimos aceitar o que nós não entendemos ou que nos rebaixaria. Por isso, Jesus conta essa historinha para a gente. Sim, sim. Agora ficou bem esclarecido. Obrigado, tá, Valdenir? Ok, Verônica. Continuemos? Não, eu queria fazer uma pergunta. Ah, por favor, me perdoe, mas é que eu não vi sua Não, mão levantada. pois é, não, é porque eu estou com dificuldade com esse telefone. Ah, tá. Valdenir, eu não entendi muito bem, assim, eu queria que você esclarecesse mais. Ele fala assim, por que falais por parábolas? Ele vai e responde, né? Porque para vós outros foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus. São os discípulos lá que andavam com ele, Sim, vós outros? sim. Mas para eles não lhes foi dado. Quem são esses que não foi dado? O povo, os fariseus, Aos sabendo, fariseus. sabendo que ouvindo isso, os fariseus se escandalizaram, porque são os Pois é, mas cegos. os fariseus não conheciam os mistérios do reino de Deus, eles não queriam era aceitar. Não, mas eles Sim, conheciam, não. pior ainda, né? Quanto mais se conhece, mais responsabilidade tem. Se eu conheço e não pratico, é por isso que Jesus chamava de hipócritas. Hipócritas, por que me tentais? Porque eles sabiam e não praticavam. E faziam exatamente o contrário. Como Jesus mesmo fala em outra passagem. Que, espoliando as viúvas, fazendo preces e espoliando as viúvas. Então, Jesus está falando para os discípulos, para vocês, foi dado conhecer a doutrina cristã, a doutrina do amor. Para eles, ainda não. Não que ela não esteja ao alcance de todos. É que eles ainda não se decidiram a aceitar. Como muitos hoje não aceitam o cristianismo. Como muitos hoje não aceitam o bem. Ainda estão voltados para a ignorância. Para o mal não, mas para a ignorância. Então, alguns ainda conseguem, ainda continuam no mesmo ritmo. Então, quando ele fala, aquele que já tem, se lhe dará ainda, estará na abundância, quer dizer, os discípulos, eles teriam mais, então. Eles teriam Sim, muito mais conhecimento por ele. E aqueles que não tinham, que no caso aí não tinha assim, né? Relativo, lhe tirará mesmo o que tem. O que é esse lhe tirará mesmo? Porque os fariseus não deixaram de ser cultos, de estudar por não ter conhecimento. de O que novo, é esse tirar? Angélica, isso é uma figura de linguagem. Voltemos lá na Uhum. parábola dos talentos. O que Jesus faz, ou o que Jesus não, mas o que o chefe, o rei, o patrão faz com aquele que enterra o talento? Tira dele. Não dá nada, tira dele. Uhum. Tira e dá para quem tem. Dá para quem soube multiplicar. É exatamente isso. Nós já estudamos isso anteriormente e já vimos isso. Então, é claro que ele não vai tirar conhecimento de ninguém, mas vai estampar a hipocrisia e vai tirar, por consequência, a credibilidade. Quando ele conversa com Nicodemos,
né? E ele diz, mas você é doutor da lei e não conhece essas coisas? Se eu te falo de coisas espirituais, de coisas materiais, vocês não entendem? Como é que vão entender eu falando de coisas espirituais? Então, de certo modo, os doutores da lei eram doutores meio que em posição. Não é por mérito, mas por herança, por ser filho do tal, do fulano de tal, então, mas não por mérito. Em muitos casos, obviamente. Alguns não. Porque só liam. Hein? Às vezes só liam, mas não interpretavam, não queriam Sim, também entender sim. o que ele falava, né? Aham, Tá com certo. toda certeza. Obrigada. Diga, Verônica. Aldeni, é que eu não sei o que está acontecendo, eu acho que é a minha internet. Eu estou entrando e saindo da sala. Eu gostaria muito, e justamente o pedaço que eu queria ouvir, por que Jesus falava por parábolas? E eu perdi o início. Se eu não tomar muito tempo, você pode me explicar rapidinho o porquê Ele das mesmo, parábolas? ele mesmo respondeu, Verônica. Eu falo para o povo por parábolas, porque a eles não foi dado ainda o entendimento dos mistérios. Mistério aqui é um conjunto de estudos da doutrina. Não tem nada de misterioso. Ainda não foi dado a conhecer. E a vocês, os discípulos, sim, vocês conhecem, vocês sabem. Por isso eu falo por parábolas com eles, e para vocês, eu não preciso de falar parábola. Até hoje, nós estamos interpretando as parábolas do Cristo, porque nós não entendemos. Se não vem a doutrina espírita nos esclarecer, ainda hoje teríamos dificuldade, pelo menos dentro da minha percepção, teríamos dificuldade de entendimento. Não sei se Ah, ajudou. sim. Ajudou. Outra coisa, Valdeni, ajudou muito, tá? A tua explicação. Outro detalhe. Tem uma passagem que diz que não nos foi dado a conhecer tudo. Você pode me dizer a respeito disso? Que não nos foi dado, eu não estou sabendo falar, acho que direito, que a gente não pode saber de tudo. E eu sempre tive isso na cabeça. Por que a gente não pode? Será que ainda falta a gente saber de outras coisas? Eu não entendo isso. Falta saber muitas outras coisas, Verônica. Lá na questão 10 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta se podemos entender os mistérios de Deus. E os Espíritos dizem, não, falta-lhes para isso sentido. Sentido aqui dos 5 sentidos. Nós temos 5 sentidos. Para entender muitas coisas, nós precisaremos de um sexto, de um sétimo, sei lá, de um décimo, não sei até onde vai, mas nós precisamos de outros sentidos. Nós ainda não temos na situação de espíritos de terceira ordem, espírito imperfeito. Ainda temos que caminhar muito para entender um pouquinho mais. Só para você ter uma ideia, lá no capítulo 24 do livro de Mateus, quando tem lá o sermão profético, Jesus fala lá haverá guerra, rumores de guerra, enfim, e os discípulos perguntam a ele, mas mestre, quando isso vai se dar? E ele diz, nem o Filho do Homem sabe. Nem Jesus sabe. Nem Jesus sabe tudo. Ou pelo menos sabia naquela época. Continua não sabendo tudo. O único absoluto é Deus. Então nós vamos caminhando para Deus, nós vamos nos aproximando dele, mas jamais chegaremos a saber tudo. Porque o dia que soubermos tudo, nós seremos perfeitos. Aí nós seremos oniscientes. E onisciência é um atributo de Deus. Não sei se ajudei ou se atrapalhei a tua vida aí. Se atrapalhei, fica à vontade para reclamar. Mônica? Ah, que me desativaram o meu som e eu não tinha visto. Ajudou muito, Valdemir. Ajudou Tá bom. bastante, tá bom? Obrigadão, tá? Tá ótimo. Podemos? Continuamos? Item 14. Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida
e que vos houver de servido para medir os outros. E ainda, se vos acrescentará, pois ao que já tem, dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. Isso está em Marcos, capítulo 4, versículos 24 e 25. Esse comentário já foi feito até em cima da fala da Angélica. De novo, é uma figura de linguagem. Não vai tirar conhecimento de ninguém. Se eu tenho conhecimento, o conhecimento é meu. Eu não tiro. Eu posso ficar com ele embotado por algum tempo, até que eu desenvolva outras virtudes. Por exemplo, da humildade, da simplicidade. Mas tirar meu conhecimento, não. Isso seria uma violação do meu direito, do meu livre-arbítrio. Item 15. Dar-se-á ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que se vos hão por vezes afigurado paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tendem para o bem. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor, as graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa, em cujo cume está o repouso após o labor. Aquele que recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno, porque se esforçou. Lá no capítulo 17, nós estudamos recentemente, né? O verdadeiro espírito é aquele que se esforça por se transformar. Então, aquele que se esforçou é esse que tem. Aquele que tem, né, parece paradoxo essa coisa de dar quem não tem, de dar quem tem e tira de quem não tem. Mas ele diz, aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Todos nós, aqui hoje, não podemos negar ou alegar que não sabemos, que não conhecemos esse sentido. Nós, em função dos esclarecimentos da doutrina espírita, nós temos essas informações. Por isso, precisamos ter cuidado com os nossos atos acima de tudo. Silvânia. Assim. Valdeni, eu vou tentar falar aqui, mesmo com a internet ruim. Você disse que não nos é tirado conhecimento, mas nos é tirado a oportunidade, porque, vê se eu entendi certo. Eu tenho conhecimento, mas eu não pratico. As oportunidades me são mostradas, mas eu não coloco em prática, eu não uso o que eu sei. Eu sei que eu tenho que ajudar, que eu tenho que fazer o melhor, mas eu não faço. Então, essas oportunidades me serão tiradas, não é isso? Não serão apresentadas mais para mim, não é isso? É o que nós conversamos ontem aqui, até lembrei a situação lá do pessoal do Vicente Moretti, dado Fogo Selvagem e outros mais. Situações em que nós não poderemos fisicamente expressar o nosso conhecimento. Lá no caso do Fogo Selvagem, quer dizer, era o próprio Mussolini reencarnado ali, com todo o conhecimento, e agora estava numa situação de idiotia, de louco. Então, isto é tirar a possibilidade de usar a inteligência, usar o conhecimento. Velar, tampar, esconder essa possibilidade. Mas tirar o conhecimento do espírito, aquilo que o espírito adquiriu, não. Isso não é tirado em nenhuma hipótese, porque senão nós regrediríamos, andaríamos para trás. Então, acho que foi isso aí. Não sei se foi isso que você questionou, Silvânia. Sim, é isso mesmo, Valdeni. É isso mesmo. Obrigada.
Fala, Verônica. O Valdemir, olha, me embolei toda de novo. Esse negócio que vocês falaram agora. Sobre isso que a Silvana até perguntou, fiquei toda enrolada. Se você puder, você pode assim, ser um pouquinho mais claro, para ver se eu consigo entender melhor. Como assim, eu tenho conhecimento, mas pode me ser tirado a oportunidade? Eu fiquei muito duvidosa sobre como isso. Verônica, você é um espírito muito sábio, com muito conhecimento. Sábio não, mas com muito conhecimento. E reencarna, por exemplo, com hidrocefalia ou com paralisia cerebral. Você vai poder usar seu conhecimento? Não. Não. Mas você tem conhecimento. Como espírito, você tem conhecimento. Eu costumo traçar um paralelo, quando falo disso, do Paganini com o seu violino. Se eu tirar o violino do Paganini, ele continua músico, mas ele não poderá tocar. O nosso cérebro, ou nosso corpo, especialmente o nosso cérebro, é o instrumento do espírito. Ele, para tocar esse instrumento, o instrumento precisa estar bom, precisa estar afinado. Senão ele não vai conseguir dar o concerto dele, porque o violino está desafinado. Um corpo doente, um corpo bilioso, como disse a Hahnemann, não pode oportunizar esse trabalho, essa mostra, essa prática de mostrar o bem. Mas que ele sabe, como espírito, sabe. Eu não sei se ajudou aí o exemplo. Um pouco. Por que eu te fiz essa pergunta? Porque isso está acontecendo bastante comigo. Entendeu? Apesar de eu ter certos conhecimentos, né, poucos, mas são, para mim, às vezes, o suficiente para me pôr isso em prática, e eu não consigo, parece que eu estou ficando cega. Entendeu? Eu não consigo, como você falou, eu não consigo ser um instrumento para resolver uma situação ou pôr em prática aquilo que eu já tenho conhecimento. Entendeu, o Valdemir, o que eu falei? Mas aí é diferente, Verônica. O que eu estou dizendo é você não ter um instrumento adequado. Você tem. Você é inteligente, você tem seu conhecimento, você tem vontade de fazer. Aí, nós estudamos isso ontem também, questão 909 lá do Livro dos Espíritos. Falta vontade, dizem os espíritos. O que eu estou dizendo é, alguém nasce com hidrocefalia ou com uma paralisia cerebral. Ele não vai poder estudar, ele não vai poder aprender. Ele nasce com a deficiência mental. Ele vai ter problema. Esse não vai poder usar o conhecimento. Você pode. O que falta em você e eu, nós aqui, podemos. O que nos falta, segundo os espíritos, o que nos falta é vontade. Então, é preciso que você veja aí o que está te dificultando colocar em prática esses ensinamentos. O que está faltando? Mas aí é você com você mesma. Conversa com Deus, conversa com os amigos, ore e pergunte. Porque possibilidade você tem. Todos nós aqui temos. Entendi. Entendeu? Obrigadão. Perfeito. Valeu. Diga, Angélica. Eu com minhas elucubrações aqui. Nesse parágrafo aí, eu nem sabia que era da Joana de Ângeles, mas eu sempre, quando eu leio, eu penso assim, quando ele fala que não recebeu porque ele não recebeu à toa, né? É porque ele foi digno. Uhum. E o Senhor, em seu amor misericordioso, encoraja os esforços. Eu posso entender, então, porque os discípulos, aqueles que seguiam Jesus, eram pessoas muito humildes, eles não tinham cultura, eles não tinham conhecimento, eles não estudaram, né? A exceção de um lá do João, né, que foi o que começou a estudar, parece que foi o João, né? Que era muito jovem. Então, eu posso dizer que eles trouxeram de outras encarnações todo esse conhecimento, essa facilidade de assimilar a palavra do Cristo, enquanto que os fariseus não tinham, pelo orgulho, né? Mas também, assim, uma vez que eles não tinham
o estudo para entender as parábolas, o que Jesus falava e, no entanto, entendiam, eu posso entender assim que eles vieram com essa carga de outras encarnações, essa facilidade em entender as palavras do Cristo? Porque a sabedoria, Angélica, não tem nada a ver com conhecimento. A gente encontra pessoas analfabetas, né? Você conhece pessoas analfabetas e sábias, e pessoas cultas que são não sábias, que não são sábias. Então, é o que Jesus convocou, e é claro que eles vieram preparados para essa missão. Eles foram preparados no plano espiritual, todos eles. Né? Não imagine que a Maria vai pegar assim, você vai ser mãe de Jesus agora. Não, isso foi tudo planejado. Os Espíritos planejam tudo. E claro que a vinda de Jesus, todo o trabalho de Jesus foi muito programado por muito tempo. Então é claro que os seguidores mais próximos, os apóstolos, os evangelistas, claro que foram preparados ainda com mais esmero, com mais cuidado para todos eles. Então, eles vieram, sim, com conhecimento. Podiam não ter cultura, mas tinham sabedoria. E, acima de tudo, tem uma coisa que às vezes a gente não leva em consideração. Mas Jesus demonstra isso quando ele chega para Pedro e diz: Pedro, tu me amas? Ah, sim, eu te amo. Né? Pedro, tu me amas? E quando ele fala pela terceira vez, Pedro já fica meio agastado. Né? Ah, sim, amo. Ok. Então vá e apacenta as minhas ovelhas. Jesus não perguntou se ele tinha cargo, se ele era conhecido, se ele era doutor, se ele tinha conhecimento. Queria saber se ele amava. Então, isso também, ou principalmente, faz toda a diferença. Porque os discípulos, especialmente, é claro que tinham sim insegurança, tinham dificuldade. Pedro tinha insegurança, Paulo tinha, Tomé, Tiago, todo mundo tinha dificuldade. Por ser espíritos encarnados, por serem encarnados, e por serem espíritos, ainda com, claro que não no nível de Jesus, mas companheiros de trabalho que Jesus escolheu. Mas com toda certeza a preparação se deu E o plano espiritual. se deu muito antes da reencarnação deles, com toda certeza. Obrigada, Valdinei. Mauro, Vamos parar, né? 22 horas. Vamos parar aqui? Vamos parar aqui. Então vamos parar no item 15, Sim, Ronald. Para a gente voltar aqui nesse primeiro parágrafo do item 15. Ok? Inclusive, nesse parágrafo que eu iria ler agora, que fala justamente isso. Tira-se ao que não tem ou que tem pouco. Mas é o que você já esmiuçou aí. A gente volta, então. bem, obrigado aí, Valdenir, Ronald, a todos que participaram, né, com as suas colaborações. Eu coloquei lá no grupo um vídeo e um link que fala sobre as questões das edições, né? E o que a gente deve observar. Isso é muito importante. Depois que o pessoal que tiver interesse, vá lá, assista ao vídeo, leia o artigo, para entenderem daquilo que nós estamos falando, tá bom? Eu falei lá no grupo que nós íamos responder aqui ao questionamento de uma irmã que fez em relação ao filme, né? Se existe ou não existe casamento no plano espiritual. Bom, pessoal, temos que entender algumas coisas. O filme não foi fiel à obra. Também, primeira questão. Houve aí uma liberdade na construção do filme que não retratou fielmente a obra, nem poderia, devido à extensão, né, que tomaria se fosse levado ao pé da letra ali, a tentativa de retratar o livro como um todo. No livro, tem um capítulo que vai falar sobre esse casamento. No livro, ele redescreve esse casamento, né? E diz lá que a irmã que se casou com o Tobias, acho que era o Tobias,
ela estava numa outra colônia, ainda mais próxima da crosta, né? E que ela precisaria ficar lá um determinado período, se preparando para depois ir estar ao nosso lar e passar daquele tempo em diante com o Tobias. E lá também diz que a questão do casamento se refere não a uma situação estrutural do plano espiritual, ou seja, a que o plano espiritual, em qualquer lugar, em qualquer situação, terá que ter para a união de almas o casamento, que não é isto que acontece. Devido à nossa materialidade, a nossa proximidade ainda com as questões da matéria, nós tentamos, de alguma maneira, reproduzir alguns costumes no mundo espiritual. Como a espiritualidade é misericordiosa e não violenta o ser, muitos buscam esse tipo de aproximação para, desta maneira, se sentirem ligados uns aos outros. Nós sabemos que os espíritos superiores, né, os mais adiantados, esclarecidos, não vivem esse tipo de consórcio. Há união de almas, de princípios, interesses, propósitos comuns. É isso que faz com que os espíritos se aproximem, se vinculem e caminhem ombro a ombro, lado a lado. E não uma questão protocolar, humana, que é o casamento. Então, no plano espiritual, não há casamento como nós entendemos. O que há é afinidade de almas, e essa afinidade faz com que aqueles grupos se reúnam e caminhem com um propósito comum. Os que ainda guardam muito fortemente a materialidade buscam, então, retratar aonde estão, e normalmente em espaços próximos à crosta, esse tipo de vínculo, porque se sentem assim mais seguros. Assim como nós sabemos que em nosso lar, que os espíritos não precisam de alimentação, mas em nosso lar, alguns ainda têm a percepção de que estão se alimentando, mas que logo, tempo varia de pessoa a pessoa, vão perdendo essa necessidade até que não precisam mais daquele recurso. Então, a gente precisa entender bem claramente o que é uma necessidade do espírito e o que é uma questão estrutural da vida espiritual. Então, casamento não é uma questão estrutural do plano espiritual. Assim como qualquer outro estímulo, como frio, fome, calor, nada disso afeta o espírito. Mas nós carregamos em nós, muito fortemente, muitas dessas questões. E aonde quer que estejamos, vamos tentar saciar essas sensações. Quem trabalha em mesa mediúnica sabe disso. Quantos espíritos chegam lá dizendo: estou com fome, eu estou com frio, eu estou com dor, eu estou com isso, aquilo. Né? Eu não consigo respirar. Por quê? Tudo isso fruto das impressões que ainda estão muito vivas na sua lembrança. Tá bom, pessoal? Então, fica aí a reflexão sobre esse episódio do filme. Na quarta-feira, sem ser amanhã, da semana que vem, nós faremos um debate sobre o filme na nossa reunião, em nossa casa. Então, quem quiser participar, e outros aspectos serão trazidos, no horário da reunião do SEAC, nós faremos, então, esse debate. Tá bom? Mauro, me permita só uma fala também. Que quando se fala em casamento, a primeira coisa que vem na cabeça das pessoas, de uma maneira geral, é sexo. É o casamento terreno. E são coisas completamente diferentes. São afinidades. Tanto é que no nosso lar,
o Tobias está com duas esposas. Duas ex-esposas. Uma que vai casar com não sei quem e ele vai continuar vivendo com a outra. Mas vive-se fraternalmente. Vive-se como irmãos em Cristo. Não como homem, mulher. Só para não confundir também as coisas. Perfeito. Então, vamos fazer a nossa prece, vamos encerrar o nosso estudo da noite de hoje. Vamos pedir, então, ao Amauri. Amauri, você faz a nossa prece? Abre seu áudio, por favor. Faço. Então, meus irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos para, mais uma vez, agradecer a esse Paizinho do céu que nos honra com a presença de Jesus ao nosso lado, dando-nos mais essa oportunidade de não só fazendo uso de uma salinha de aula assim tão proveitosa, com tantas perguntas que auxiliam aos dois lados da vida, mas também de colocarmos em nossas mentes que o momento do exame, o momento da prova, é assim que acaba a reunião, no dia seguinte, durante a noite, que nós aprendemos, seja de top, nós guardemos que, ao deitarmos em nossa cama, vamos pedir a Jesus que nos reserve no mundo espiritual mais uma salinha de aula. Porque se nós estivermos prontos para o trabalho, a aula vai ser prática. Então, que Jesus nos abençoe os propósitos, abençoe essa casa maravilhosa que nos abriga, todos esses irmãos que estão à nossa volta. Sabemos que a nossa parentela espiritual não nos deixa só neste momento e que a espiritualidade amiga e benfazida está sempre ao nosso lado, porque fazer o bem, muito poucas pessoas conseguem fazer o bem. Fazê-lo bem. Se nós acabamos de ajudar uma pessoa agora, ao virarmos para o lado, pronto, nós já destrambelhamos tudo. Ó Senhor, garanta que consigamos marcar bem esses momentos que nós não podemos mais perder durante a nossa existência terrena. Muito mais por essa benesse que é as salinhas de aula que o Paizinho do céu nos garante nessa noite. Ó Paizinho, que esses fluidos que nós estivemos sorvendo durante esses momentos, Paizinho do céu, possa chegar a todos esses nossos irmãos, amigos, os nossos queridos que rondam o nosso arquivo mental, nem sabem que nós sofremos por ele. Dá, Paizinho, que eles também possam se reconfortar de alguma forma, de alguma sorte, desses momentos felizes e agradáveis. Que as suas bênçãos nos envolvam hoje e sempre, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigado, pessoal. Um beijo grande. Amanhã estaremos lá na rádio, né? Contamos com vocês. E mais tarde lá no SEAC, aqueles que puderem e quiserem. Falou. Então, um grande abraço a todos. O Ronald fica aí na sala e nós vamos conversar. Fiquem com Deus. Boa Um abraço. noite, gente. Fiquem com Deus. Beijo. Tchau. Beijo. Boa noite a todos. Até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Diga, Ronald. Você me ajuda. Eu quero orientar a filha da minha secretária. Bom, deve ter experiência. A família dela toda é evangélica. Ela se descompensou aqui essa semana por conta da filha. E depois de já ter 2 filhos, ela queria ter uma menina. O Cargas d'Água lá está grávida, uma menina. Só que se arrependeu
Tá, ela e o marido agora, esse arrependimento matasse, eu tinha morrido. Aí ela, por conta, não sei se da ansiedade ou inconscientemente, ela não está se alimentando direito, aí está tendo umas crises, né, passando mal, aí chama pela mãe, a mãe fica desesperada e tal. Aí eu conversei com a mãe, olha, me perdoa, vocês são evangélicos, mas vocês têm que entender o seguinte, quando a gente faz um pedido a Deus, ela não queria tanto uma menina, quem sabe Deus não está enviando uma menina para ela. Por que ela agora, nessa altura do campeonato, está desistindo dessa criança? Isso está influenciando a saúde dela e da criança.